Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Revista Espírita, nós estamos no mês de novembro de 1860 e hoje nós vamos iniciar O Homem, Santa Teresa, olha lá. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas queridas, Aramita e Carla. Então, vamos já envolver a Amita para fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade e a dádiva desse espaço, desse estudo, dessa reunião fraterna. Ajuda-nos a compreendermos e estarmos presentes nesse estudo, onde quer que estejamos, em que hora o escutemos, mas que nos tornemos presentes para aprender as lições, os ensinamentos que daqui cada um de nós vai tirar para colocar na sua vida. O recado aqui dado não é para quem está longe, mas para quem escuta. Então, ajuda-nos a escutarmos essas lições, internalizarmos e colocarmos em prática através das nossas ações, dos nossos exemplos e que sejamos luz viva dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Jesus, pois tu sabes das nossas faltas, das nossas procrastinações, das nossas dúvidas e medos e indiferenças. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, como a tia disse, hoje nós vamos começar a dissertação de O Homem, por Santa Teresa. Então, Santa Teresa, ela nasceu em 28 de março de 1515, em Gotavendura, em Ávila, Reino de Castela e Leão. E ela desencarnou em 4 de outubro de 1582, aos 62 anos, em Salamanca, também no Reino de Castela e Leão. Foi uma freira carmelita do século XVI e ela foi canonizada em março de 1622 pelo Papa Gregório XV. O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na Terra, o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Sabe servir-se dos elementos. Percorre distâncias imensas por meio do vapor. Pode conversar com o seu semelhante de um antípoda ao outro. Antípoda é o que se situa diametralmente oposto no planeta, latitudes iguais com longitudes diferentes, ou longitudes iguais de um ponto a outro, leste a oeste, né? Tipo Brasil e Japão, são antípodas. Pode conversar com seu semelhante de um antípoda ao outro, né? Podemos dizer de um polo ao outro, né? Pela eletricidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Ela começa falando das conquistas, né? Das conquistas do homem no século XIX. A gente sabe que o século XIX foi um século que começou o vapor, o telégrafo, todas essas invenções e que foram aproximando o mundo, né? Diminuindo as distâncias, o vapor, a eletricidade, através do telégrafo, que ele diz que pode ter essa comunicação. Mas ela diz que a gente ainda, mesmo tendo com essa inteligência que abrange o universo e que desbrava a natureza, quando a gente ainda não sabe ter essa humildade de se render
ao Criador. E ela diz que quando a gente fizer tudo isso e render homenagens a Deus, a divindade, né, será quase igual a Ele. Ou seja, a gente, na nossa humildade, vai fazer, como dizer assim, a integralidade, né? Não só a matéria, que é até onde a ciência vai, né? A ciência só estuda a matéria, mas quando ela fazer esse encontro, ela vai dar um avanço muito grande. Nós estamos quase chegando lá, mas ainda não chegamos. É um texto profundo, é simples, mas é profundo demais. Ele é grandioso, né? Porque ela poderia ter posto a humanidade terrena, é um misto de grandeza, não, ela colocou no singular. Então ela está falando que uma pessoa, um homem, dentro dele você encontra tanto a grandeza quanto você encontra a miséria. Então, se a gente pega o imperador, era grande, a grandeza, a administração, a inteligência, mas eram muitas vezes miseráveis em suas condutas. No mesmo homem, é um misto realmente disso. Ao mesmo tempo que ele é um homem de grande sabedoria da ciência, ele é um ignorante em uma série de pontos. Por exemplo, vamos pegar hoje, nós temos pessoas que são formadas em medicina, fazem especialidades, fumam, usam drogas, se alimentam de forma errada. É como se tudo aquilo que ele aprendeu ele ignorasse. É um misto. Você entende? Então, vamos nós estudamos a religião, nós estudamos a moral cristã, não é verdade? A gente estuda no ticadinho do jaraqui. Mas a gente vai lá para fora e parece que a gente ignora tudo isso. Tem uma conduta totalmente inadequada. Como se não soubéssemos. Vamos para forrobodó, bebemos, muitas vezes usa droga, trai o esposo. É uma confusão, é um linguajar chulo. Então não difere do profissional da medicina que conhece tudo sobre o organismo e usa substâncias e alimentações totalmente que fazem errado. E nós que temos todo o conhecimento da parte moral, vivemos lá fora como se também não soubéssemos. Então, por isso, um misto de grandeza e miséria, de ciência, mas e de ignorância. Agora, o finalzinho foi uma chamada muito boa. Ele diz que é na terra, ele é o verdadeiro, porque da terra seria o mais inteligente. Mas olha no final, quando ela diz assim, quando depuser. O que é depuser? Depositar, colocar. Quando depuser tudo isto, tudo que ele aprendeu, aos pés da divindade, aí sim, e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Então, até hoje a humanidade não se pode, inclusive, falar o nome de Deus dentro da ciência. Você vai ser ridicularizado. Então, essa atitude da ciência mostra o quanto ainda somos ignorantes. Nesse misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. Porque você acreditar que tudo surgiu de uma explosão, tem que ser muito ignorante. Mas muito ignorante mesmo. Mas como é pequeno e miserável quando o orgulho se apossa de seu ser. Não vê a sua miséria, vê apenas sua existência, esta vida que não pode compreender, lhe ser arrebatada algumas vezes instantaneamente, pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra sua sorte. Ele, que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra, pode criar uma flor, mesmo a mais simples e a mais modesta? Não. Aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então,
um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Santa Teresa. E aí, fazendo um link com o do Humberto de Campos, ele fala que os grandes gênios, tanto Klepper, quanto Brown, quanto Guglielmo, eles já eram cientistas, mas eles tinham humildade. Eles não tinham essa arrogância. E ele dá essa instrução, o espírito que fala, né, para quem for se aproximar, para fazer esse exercício de humildade. Porque todo saber do homem, né, ele só chega até um ponto. E é como ele diz, depois desse ponto, a gente não sabe, mesmo com todo saber, a gente não sabe fazer germinar um trigo, não sabe criar uma flor. A gente sabe que germina, mas a gente não sabe fazer isso. Então, isso transcende a capacidade. E quando a gente está, vamos dizer assim, fechado no orgulho que é posso ser, a gente se fecha nesse orgulho e a gente acha que sabe tudo, né? E aí ele diz, muita coisa transcende a isso e nenhum de nós, como dizia o nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de acrescentar um côvado na sua existência ou na sua altura, né? Então, isso esbarra até onde vai a nossa capacidade. Que isso tudo já é domínio da divindade, né? É isso mesmo. E olha que finalzinho, né? Deveria reconhecer, então, um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração, de seu sentimento, né? E admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Admirando as obras de Deus. Então, você conheceu um corpo humano, percebeu o detalhe de cada organismo, de cada órgão, um trabalho belíssimo, né? Eu fico apaixonada de ver a estrutura de um corpo humano. Eu que adoro plantas, você olhar para uma planta, ver o detalhe de cada folha, de cada flor, as características, a cor, e meu Deus, alguém projetou tudo isso. Então, como imaginar você olhar para os pássaros, cada um com as suas particularidades, cada um com um canto particular, e a beleza de quem colocou ele para cantar logo pela manhã, para acordar a humanidade terrena, numa musicalidade perfeita, numa harmonia perfeita. Só realmente uma força de muita sensibilidade para fazer isso, né? E de muita inteligência, né? Então fica a dica da Santa Teresa, que a humildade nos cai bem. A firmeza nos trabalhos espíritas, a nossa próxima dissertação, é pelo espírito de Channing. A gente só sabe quem é o Channing, porque eu vou dar um spoiler, né? O Channing, ele só vai aparecer quando o Allan Kardec, na revista de junho de 1861, ele vai fazer um artigo sobre esse espírito e dizer quem ele foi. Então, eu vou dizer só en passant, a gente vai ter que esperar até 1861. Se bem que a gente já leu sobre ele. Mas... Ele é William Ellery Channing. Ele é um pastor americano, pastor unitarista. Ele nasceu em 7 de abril de 1780 e desencarnou em 2 de outubro de 1842, aos 62 anos. Então, ele foi um pastor unitarista. O que é um pastor unitarista? É que ele era conhecido como apóstolo do unitarismo. O unitarismo são os pastores que negam o dogma da Santíssima Trindade cristã. Então, a grande maioria mesmo das religiões que são evangélicas ainda aceitam o dogma da Santíssima Trindade. E os unitaristas negavam esse dogma. Não tinha Pai, Filho e o Espírito Santo num só. Era só Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é o Espírito Santo. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita. Eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos,
não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais. Será uma prova que vos fortificará, se souberdes ofertá-lo a Deus. Mais tarde, vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós a luz da eternidade. Sem esquecer que neste mundo já é uma consolação, uma felicidade para as pessoas que perderam parentes e amigos, saber que são felizes, que é possível comunicar-se com eles. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Shane. Então, ele cita aí, né, uma citação a respeito, já vos feita, eu vos aconselho estudá-lo. E ele diz que ele está se referindo, né, a Paulo, que foi perseguido, e no final ele dizia que ninguém mais me molestará, porque agora eu sou do Cristo, né? É o Cristo que vive em mim. Então ele diz para a gente seguir esse exemplo, estudar esse exemplo do Paulo e seguir através dele, que ele diz que quando, né, a gente cumprir essa missão que Deus nos dá, ela vos será levada em consideração no dia que comparecerdes ao Todo-Poderoso. E olha que, será que o Shane já sabia da vida do Paulo, que a gente sabe depois, no Paulo Estevam? Então, que ele foi recebido pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, que a gente, cada um de nós tem a sua missão e que é para a gente não temer dela, né? E ele está falando aqui logo, claro, para os que estavam à frente dos trabalhos espíritas, que naquela época sofriam perseguição, às vezes não se apresentavam. E como o Kardec teve a coragem de se apresentar, de fazer palestras, de ser, vamos dizer assim, o porta-voz disso no começo, ele foi muito perseguido, achincalhado, perdeu o emprego. Como ele disse, não é matéria, mas em espírito, porque é por causa da honra, né, da moral dele que atacavam. Hoje, a gente para pensar hoje, qual é a nossa luta hoje, né? A nossa luta hoje é só realmente conosco. É eu e eu. Eles foram os desbravadores. Eles entraram na mata fechada, perigosa, sofrida. Então, eles já derrubaram, já fizeram o caminho, o percurso. Deixou... certeza, né? Nós já temos certeza. Temos a certeza a nível de pesquisa, temos todas as obras, está tudo organizado só para as crianças sentarem, estudarem e viverem. Então, hoje a nossa luta realmente é uma luta íntima. Nós ainda não fomos chamados para grande testemunho. Por exemplo, Paulo, o testemunho do Paulo é ele se entregar em sacrifício por uma humanidade. A gente não consegue se sacrificar nem por pai e mãe, quanto mais por uma humanidade. Então, esses já são espíritos amadurecidos, né? Espíritos mais velhos mesmo, que já estão prontos para esse tipo de testemunhos. Nós não, nosso testemunho ainda é bem primário, é a nossa relação no grupo menor, é a nossa relação no dia a dia, né? É essa a conduta, né, que a gente não quer abrir mão, é sacrificar a vaidade, sacrificar o orgulho, sacrificar egoísmo e essas coisinhas que a gente conhece muito bem, né? Sacrificar prazeres. Né? Próxima dissertação, chamada Os Inimigos do Progresso, por Lamennais. Félicité Robert de Lamennais nasceu em 19 de junho de 1782 e desencarnou em 27 de fevereiro de 1854, aos 71 anos, filósofo, escritor e político francês, tradutor também. Ele foi ordenado padre aos 34 anos, incansável se dedicou à causa do povo. No Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos tem escritos dele. No Evangelho segundo o Espiritismo é no capítulo 11, item 15, e na questão 1009 encontram-se mensagens suas. Esse aí. O médium foi o Sr. R. Os inimigos do progresso, da luz e da verdade
trabalham na sombra. Preparam uma cruzada contra as nossas manifestações. Não vos preocupeis com isso. Sois sustentados poderosamente. Deixai que se agitem na sua impotência. Entretanto, por todos os meios de que dispondes, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo contra a justiça e a bondade de Deus, a fonte mais fecunda da incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Primeiro que ele fala, né, que é bem legal, com os inimigos do progresso, da luz e da verdade. Aí ele diz, não vos preocupeis com isso. Sois sustentado poderosamente. E aí, como diz agora eu vou dizer igual a tia, capítulo 14 da Gênesis, os fluidos. Contra uma força física, só uma outra força física. Contra uma força moral, só uma força moral superior em autoridade e autoridade no bem. O mal com o mal não dá certo. Você só consegue ter uma autoridade no bem. Então ele diz para a gente não se preocupar com isso. Faz o teu trabalho, que quando você está trabalhando no bem, você é sustentado poderosamente e deixar que agite na sua impotência. Mas ele diz que uma coisa tem que se fazer, dedicar a combater e aniquilar a ideia das penas eternas, que é aquela coisa, né? Inferno, céu, purgatório, vai para sempre, nunca mais vai sair de lá. Que ele diz que isso é um pensamento blasfemo, ou seja, é um insulto, uma ofensa à bondade de Deus, à justiça e à bondade de Deus. E outra coisa, ainda mais ajuda o materialismo, porque depois que a gente pensa, se eu, como ser humano, né, tendo um filho que eu amo, eu não vou dar uma pena eterna, que Deus é esse, né? Então não existe. Prestes a se esclarecer, não obstante embrutecido, bem depressa o espírito compreendeu a monstruosa injustiça das penas eternas. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir, no mesmo ostracismo, a pena que revolta e o Deus ao qual é atribuída. Daí os males sem número que se abateram sobre vós e para os quais viemos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores desta crença têm, todas se esquivando a um pronunciamento formal. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Se conforme os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, um fogo eterno, nada há em suas palavras que prove haja condenado os culpados eternamente. Então, essa culpa, né, que diz que nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, item 43 a 48, e que diz o seguinte, começa no item 43, e se tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então, aí ele está dizendo assim que as palavras do Cristo, ele ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, mas ele não ameaçou os culpados eternamente. É diferente. O fogo é eterno, mas não eles ficarem não lá. Não a pena. Então ele diz que é o fogo que nunca se apaga. E não que a pena é eterna, que os culpados vão ficar lá eternamente. Ele diz isso que a igreja interpretou desse modo, ele está dizendo que não é isso. Kardec colocou
uma nota de rodapé sobre isso no Evangelho. E o fogo, simbolicamente, se refere à consciência que queima e que arde, né? E queima mesmo. Então ele não está se referindo a um fogo material, né? Já que são coisas espirituais. Esse fogo, dentro dessa metáfora, dentro dessa simbologia, é a consciência que queima e queima mesmo. Então, é essa passagem que foi interpretado como penas eternas. E só uma coisinha, a palavra inferno, ela foi também concebida de uma outra forma, foi criada pela igreja, né? Porque se nós formos estudar o Novo Testamento, ele deve ter sido escrito em aramaico, porque o hebraico era uma língua litúrgica. Então, para eles escreverem em aramaico, e aquilo foi distribuindo, né? Se copiava, o Mateus começou a escrever. Em algum momento começou também a ser transcrito em grego, e Paulo deve ter participado disso, porque Paulo falava grego, e ele saiu levando aos não-judeus, né? Aos gentios, e aí começaram as mudanças, né? Então, em algum momento isso foi traduzido para o latim, e aí foi que a coisa ficou mais complicada ainda. Entendeu? Então, a palavra inferno, se nós formos estudar a etimologia da palavra, nós vamos ver uma diferença muito grande do que a igreja construiu. E ele não fala inferno. Pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário, dirigi vossos passos para a casa paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Lamené. Ou seja, o fogo, né, que nunca se apaga é enquanto dura a nossa rebeldia. Porque quando a gente quiser voltar igual o filho pródigo, e nós somos os filhos pródigos, e ele diz que nós estamos aqui em exílio voluntário, mas voluntário por rebeldia. Por isso que os espíritos dizem, tem uma foi no André Luiz, que ele diz: não recalcitre. Ou seja, recalcitrar é teimar, é obstinar naquilo, não, agora vai ser do jeito que eu quero. Então, todos nós somos esses espíritos recalcitrantes, rebeldes, e nós estamos aqui nesse exílio voluntário, porque quando a gente quiser, a gente volta para a casa do Pai, que está esperando a gente de braços abertos para festejar. É muito linda essa mensagem de Lamennais. Tudo começou com os inimigos do progresso. E termina falando assim, que nós somos ovelhas. Eu achei tão interessante, né, quando que nós venhamos a deixar o exílio voluntário. Porque somos nós que perseveramos voluntariamente na prisão que estamos. A prisão da vaidade, a prisão do egoísmo, a prisão dos desejos, e por aí se vai. Voluntário, porque isso nos aprisiona, isso nos mantém em exílio da casa do Pai. E a casa do Pai é a casa realmente em que os filhos podem habitar, nessa casa simbólica do reino de Deus, e que Jesus nos ensinou que está dentro de cada um de nós. Agora, quando a gente fala de tirar, porque se tem uma das coisas que liberta a consciência, é a sabedoria. Isso liberta a consciência quando você transforma o ensino numa sabedoria verdadeiramente. Mas nem todo mundo quer saber, nem todo mundo quer aprender. Muitas pessoas querem permanecer na ignorância para dar continuidade aos seus vícios. Então é por isso que nós não podemos impor a luz a ninguém. A luz, ela deve ser uma necessidade de cada um. Então, por isso que Jesus, ele esperava que as pessoas o procurassem na beira do lago. Ele não saía batendo de porta em porta, querendo impor a luz. Até porque, para muitos, vai cegar. Então, nós temos que aprender a conviver com aqueles que dizem assim: eu não quero saber. Eu quero continuar desse jeito. Não tem problema nenhum. É problema da pessoa e ela vai apenas retardar o seu progresso e aumentar o seu sofrimento.
Quando a dor for o suficiente, aí ela corre e busca, né? Então nós temos que aprender a respeitar. Não dá para você impor, porque não se deve jogar pérolas a porcos. Então a pessoa vai ridicularizar o ensino, ridicularizar o processo da evolução. Então a gente deixa o tempo, que é um excelente professor, né? E assim finalizamos mais uma dissertação e a gente vai ver no mês que vem por que o Kardec está deixando as dissertações serem maiores, né? Antes era 1, 2 ou 3, agora a gente já está na 5ª, na 6ª, né? E aí, no mês que vem, vamos saber por quê. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos nosso estudo de hoje. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade divina que Ele nos concede. Esperamos que possamos nos encontrar no nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.